Então, vamos agora falar de React, né? Eu estou querendo ocultar aqui o controle que eu estou vendo e não consigo achar aqui onde é que eu... Aqui. E aí, vamos falar de React. React é a biblioteca, que é onde eu vou precisar voltar no JavaScript daqui a pouco, falar de JavaScript, Uhum. né? Eu estava falando dos frameworks e eu tenho o React, tem essa monte de framework que eu posso me interessar em navegar. Esse post, por exemplo, tem 10 frameworks e bibliotecas mais importantes. Aí tem a jQuery e outras coisas. Olha só aqui, 40 melhores bibliotecas e frameworks JavaScript. Aí você me pergunta, por onde que eu vou começar? Eu recomendaria começar aprendendo o React. Só que você tem que voltar lá naquela parte anterior que eu estava falando de entender HTML, CSS e JavaScript, Certo? que é de fato o que o navegador vai ter para executar do seu aplicativo. Quando você faz um aplicativo em React, eu vou tentar mostrar aqui como que funciona isso mais ou menos, até para exemplificar o Babel funcionando junto com o React para traduzir o código depois para produção. Você escreve o código do jeito que está na documentação do React, mas o que vai ser compilado depois para ser servido na internet, para rodar no celular das pessoas, vai ser HTML, CSS e JavaScript, que é o que funciona no navegador. Os navegadores web que o usuário tem instalado não roda React nele, porque o React não é um padrão da web. O React é um produto feito pela equipe de desenvolvimento do Facebook. Obrigado, pessoal do Facebook, né? Uma coisa Eles. boa, tinha que sair de lá, né? E aí você tem esse produto que é usado pelo mercado porque facilita demais fazer aplicações com ele, mas a ferramenta que vem junto com o React, que vai compilar o aplicativo que vai rodar nos navegadores, não é o código que você vai escrever, é um código que é JavaScript válido, que funciona nos navegadores, e não vai dar pau, né? Aí o que que é o React? Aqui tem muita configuração, mas aqui tem um exemplo, ó. O React começou como uma biblioteca que simplesmente servia para você criar componentes, colocando lógica dentro deles, ok? Isso que está aqui entre chaves, o, o React, a biblioteca, vai pegar isso aqui como uma variável do JavaScript. Isso aqui é código JavaScript, em tese, não é válido por causa desse caractere aqui, o menor que isso não é código válido do JavaScript, mas você escreve dessa forma, ele vai traduzir isso aqui para objetos em JavaScript de configuração, que vão ser passados de uma função para outra, e isso vai resultar em a biblioteca React renderizar HTML na página no final, ok? Ok. Então, vou tentar aqui. Olha aqui o exemplo que eu queria mostrar. Deixa eu ver se aqui eu tenho. Aqui eu tenho no site do Babel, demonstrando como funciona o código Babel, como funciona o que o Babel faz com o seu código quando você usa ele para compilar o seu código. Então, eu escrevo isso aqui num código, num arquivo JavaScript, certo? Aí, o Babel vai gerar um código JavaScript dessa forma. Então, ele vai chamar funções do React, passando o que eu escrevi aqui, no caso aqui, por exemplo, primeiro parâmetro da função, o nome da tag que eu criei aqui no JSX. O nome dessa sintaxe aqui é JSX, é JavaScript com XML. Aliás, isso aqui é uma curiosidade de velho, de novo. Eu adorava essa feature aqui que tinha numa linguagem de programação que morreu chamada ActionScript. Ela tinha essa possibilidade, você podia fazer XML igual a menor que e metia código XML dentro do código de programação junto ali. E, Certo. e a linguagem
tinha isso como uma feature. O React copiou de lá, não inventou nada, tá? Só melhorou, né? Melhorou, Legal. fez ficar mais legal, porque ele compila isso para JavaScript válido, né? Ele usa o Babel, na verdade, né? Que é esse Uhum. outro produto aqui. Existem coisas como Babel Webpack, que é um outro produto de desenvolvimento de aplicações modernas, que são ferramentas que você vai usar para compilar o seu código. Deixa eu arrumar nossa fotinha aqui. Aí. Você vai usar, por exemplo, o Webpack para gerenciar todos os seus arquivos do seu projeto e empacotar tudo numa aplicação que você consegue jogar em produção e funcionar. Aí o Babel, ele vai entrar no seu código JavaScript, que é escrito, talvez, usando uma sintaxe que nem funciona nos navegadores, na verdade, para ser traduzido depois para código JavaScript válido, que funcione mesmo, que os navegadores deem suporte. E aí entra o React, que é uma biblioteca que você pode configurar no Babel, no Webpack e o caramba, para ele te dar as features dele para você usar em cima do JavaScript. Repare que aqui eu estou criando, nesse exemplo, tem uma classe que estende uma outra classe que eu estou importando do React, e essa classe tem um método render, que eu estou poliformizando aqui, eu estou implementando esse render para retornar o componente, a interface que eu quero visualizar na tela. E tudo isso aqui é JavaScript válido até aqui, né? E aí, a parte que não é JavaScript de verdade, o Babel ele vai e transpila para mim. Eu chamo de transpilar porque ele transporta como se ele traduzisse, ele compila traduzindo isso para JavaScript mesmo. E ele diminui a quantidade de código também, né? Então, aqui eu estou, na verdade, escrevendo mais linhas de código, se Uhum. pensar bem, né? Do que aqui. Que, na verdade, aqui está omitindo algumas coisinhas, né? Uhum. Está omitindo o que vem dentro. Mas, na verdade, aqui o objetivo é ficar mais fácil de ler e entender o que está acontecendo. E mais fácil de implementar as mutações na interface. Aí é que vem a grande coisa legal do React. Como que, se eu for fazer o exemplo de qualquer tutorial de React, por exemplo, eu tenho um botão que cada vez que eu clico nele tem um número na tela, um zero, e cada vez que eu clico no botão aumenta aquele número, né? Eu ia precisar de basicamente umas 5, 6 linhas de JavaScript para selecionar o elemento onde está lá o número e o botão, e depois iniciar um evento, associar um evento de clique no botão a uma ação que eu ia fazer e passar uma função. Eu teria que criar uma função que vai fazer o seguinte: eu altero uma variável para. Eu altero o conteúdo daquele elemento lá onde está o número, eu tenho que pegar aquele número, ler o que está lá na tela, somar mais um, converter para um tipo number, né? Uhum. E aí somar um e depois pôr de volta lá no lugar daquele valor o número novo que eu calculei. E com isso eu vou precisar de, na verdade, umas 10 linhas de código em JavaScript. No Certo. React, eu escrevo a interface. Eu escrevo aqui que isso aqui vai uma variável, digamos que seja o meu número. Aqui eu ia ter button, onClick, número igual a número mais um. E acabou meu código. Por quê? O que o React faz é, cada vez que essa variável que eu tenho dentro do meu componente for alterada, ele executa esse método render aqui inteiro de novo para colocar na tela o novo resultado.
E internamente o React faz umas comparações nos cálculos antes para evitar ficar mexendo demais no que não precisa. E aí ele vai mudar cirurgicamente só aquela variável que Por realmente isso, por isso que ele é um framework, né? Na verdade, se você só altera exatamente aquilo que precisa. Você tem que sim. ficar, você tem que ficar desenvolvendo códigos mais códigos ali, né? Sim. E aí a gente diz que eu passei de escrever código de programação de forma imperativa, como seria com JavaScript puro, para escrever uma linguagem declarativa, porque eu apenas declaro os valores. Eu quero pôr isso aqui. Se eu clicar nisso, eu quero que isso passe a valer tanto. E aí o framework, a biblioteca, ou como você quiser chamar, o React, Uhum. por trás, Faz a ele mágica. implementa todo aquele código imperativo que eu precisaria escrever na mão. Uhum. Uma vez para todos. O legal também é que isso gera reaproveitamento da parte chata, que eu não preciso ver, mas está sendo reaproveitada na minha aplicação muito mais vezes, né? E tem performance, tem confiabilidade do que eu estou fazendo, fica maior. A carga mental que eu preciso pensar para poder resolver um problema simples fica menor. Eu vou gastar muito mais fosfato com as coisas complexas do meu negócio e não tanto em como que eu seleciono aquele H1 ali para poder achar um texto que está dentro dele e trocar aquele texto especificamente e pôr lá em JavaScript. Aí você me pergunta, então não preciso mais aprender JavaScript? Precisa por quê? Porque o que roda no navegador vai ser sempre JavaScript. Vai ser sempre isso aqui, certo? Uhum. Então, você precisa passar pela etapa de realmente aprender HTML da forma correta, aprender HTML semântico, como fazer código semântico em HTML, aprender os macetes, as profundezas do CSS para resolver problemas, ou pelo menos aprender a saber procurar bem, né? Então, programação é a arte de saber escrever boas buscas no Google. Esse é a programação, né? Fica a dica, faz um corte aqui. É, printa essa tela e coloca esse meme lá na internet. E aí depois você aprender a linguagem JavaScript, tá? O que que é uma coisa muito importante de aprender de fato a linguagem de programação que está por trás do React antes de desenvolver em React? Eu costumo dizer que tem muitas coisas que são features da linguagem JavaScript, mas que você vai acabar só vendo em exemplos que você vê de React, né? Por exemplo, eu vou pesquisar aqui, ES6 features do JavaScript do ECMAScript 6, né? Que é esse post é meio chato de ler. Deixa eu ver um bonito aqui. O W3 Schools é sempre mais sucinto. Não, nem é tanto. Vamos ver. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui um bem complicado de entender. Arrow functions. Não é tão complicado, mas é uma maneira de escrever funções de uma maneira mais próxima do que a gente aprendeu que era função nas aulas de matemática, né? Uhum. Foi parêntese, parâmetro igual a, aqui é com uma seta, né? Igual maior que. Aí você já pode pôr o resultado, que é o que a função vai retornar automaticamente, sem precisar usar a palavra return, enfim. Isso aqui é uma feature do JavaScript, a partir do ECMAScript 6, que é equivalente a você fazer isso aqui, que é uma função tradicional, declaração function explícita. Às vezes a pessoa passa a ver isso aqui no template lá dos componentes de JavaScript, que eles são feitos assim. Const, componente fulano de tal, igual a, abre parêntese, aí já abre uma chave aqui, escreve o nome de umas propriedades que o componente vai aceitar, igual maior que, e já retorna aquele código JSX lá, que é o com menor que, maior que nem HTML. Uhum.
A pessoa vai Entendi. pensar que isso aqui é sintaxe do React. Não é. Em qualquer arquivo JavaScript, qualquer código JavaScript, isso é válido. Então, se você for escrever back-end em JavaScript, isso aqui vai estar lá também. Outro exemplo aqui que eu gosto muito, o operador de spread. Isso aqui. Isso aqui vale sei lá, um panfleto da igreja, pelo menos, de texto para explicar o que é isso. Porque tem várias utilidades esse três pontinhos e tem ele tem várias funções dependendo de onde você usa. Se você usar dentro dos parênteses de uma função, por exemplo, na assinatura de uma função, três pontinhos com o nome do último argumento, do último parâmetro. Isso tem uma finalidade. Se você usa no final de um array, aqui, por exemplo, tem uma outra finalidade. E por aí vai. Vai ter o resultado vai ser algo diferente. Aqui, por exemplo, ó, o método math.max do JavaScript antigo já tinha isso no ECMAScript anterior. E aqui esse método aqui, ele recebe vários números como parâmetros, e ele tem um número variável não definido de parâmetros, de argumentos que que eu posso passar. Então, posso passar math.max, aí eu abro parênteses, 23,55,21. Só que eu vou receber na minha API esses valores que eu preciso saber qual é o maior, no array, geralmente, né? Uhum. Como é que eu faço para resolver isso? Com o operador de spread, eu uso três pontinhos, o nome do meu array, qual é o resultado disso? Esse operador de três pontinhos, vai espalhar, vai passar para a função cada elemento desse array como se eu arrancasse os colchetes daqui. Entendi. Vai passar por todos esses números, né? Isso. E esse três pontinhos é uma feature do JavaScript. Você vai ver isso no React. Com certeza vai ver primeiro no React. Lá vai ser muito comum ser usado, muito útil. E aí você tem que saber que isso é uma feature do JavaScript, né? For of tem no JavaScript antigo tinha o for variable in objeto para iterar nas chaves de um objeto. Não sei se você já viu isso funcionando. E tem uma feature nova que é o for elemento of array. Eu tenho uma lista, isso não existia no JavaScript antigo. Eu tenho um jeito simples de iterar os elementos de um array. Em vez de fazer aquele for nada intuitivo lá do i igual a zero, ponto e vírgula, i menor que não sei o quê, Uhum. que não é intuitivo. Tem gente que está tão acostumado com aquilo, fala, não, mas o for é a coisa mais simples que tem. Não, não é. Para você que já é programador velho de C Sharp, da época do ASP.NET, isso é fácil porque você usou muito. Mas não é intuitivo. Isso aqui é muito mais intuitivo. É for item of list, né? É uma sintaxe que existe no ECMAScript 6. Que mais que tem de interessante aqui? A classe map, né? Vale a pena depois olhar o que que é. É um jeito de substituir os objetos literais com algumas features, alguns comportamentos mais interessantes. Set, toda linguagem de programação tinha set, menos JavaScript, né? Agora tem também set. Aí é class, você criar classes em JavaScript. Antigamente dava para você emular classes usando função, usando uma função como se fosse um construtor, né? Crio function person e dentro dela eu uso this para definir os membros do meu objeto. Aí se eu desse new person, o JavaScript criava um objeto com o contexto interno daquela função e o resultado funcionava como se fosse o construtor de uma classe. E aí eu conseguia emular classes no JavaScript. Agora eu consigo emular classes no JavaScript, só que escrevendo a sintaxe de classe mesmo, que é o class constructor, para escrever o construtor e por aí vai. Você tinha que fazer um ajuste ali, né? Você tinha que fazer.
Manual, então. Eu precisava de muito mais código Digo, para emular o comportamento de uma classe. E aí eu conseguia dar new, o nome da classe, e funcionava. Mas, na verdade, eu estava chamando uma função. No JavaScript era sempre uma função que herdava comportamentos através de um negócio lá que eu só conheço que existe no JavaScript chamado prototype. E tudo no JavaScript contém um prototype, que é por onde a minha função vai fazer os objetos herdarem métodos, por exemplo. uhum, Por baixo do pano, o navegador ainda implementa o prototype nas classes, mas eu posso escrever certo. class, constructor, colocar nome de método em seguida, que nem uma linguagem orientada a objeto completamente orientada. Aqui está o exemplo, né? Dá para fazer. Promise. Promise é aquele, para quem, não sei se você conhece mais C Sharp, .NET, eu tenho tasks no .NET para fazer coisas assíncronas. E o Promise no JavaScript é algo similar. Esse exemplo aqui está muito complexo porque eu estou criando um new promise, passando uma função que vai gerenciar a minha tarefa, minha promessa aqui dentro. E essa é não assíncrona. Quer dizer, essa é assíncrona, na verdade. Isso é assíncrono, e eu posso pegar esse my promise aqui que eu criei com o new promise e usar assim, ó, my promise, ponto, then, aqui dentro Uhum, do then eu vou receber o resultado de quando essa execução assíncrona for resolvida. com sucesso. Isso. E existe um promise automático no JavaScript, que é a API fetch do JavaScript. Aí. O que é o fetch? É uma funçãozinha, eu chamo, cadê? Aqui, ó. Fetch e passo a URL. Isso aqui já me retorna um objeto do tipo promise. Então, eu posso dar o fetch, colocar aqui ponto then, e já passar uma função que recebe a resposta da promise. E assim eu consigo tratar código assíncrono usando promise, que já evoluiu para uma outra coisa que é a função async-await, que é uma sintaxe para simplificar promises também, que é uma coisa que você vai acabar Mas, precisando. mas isso eu posso, isso aí, então, eu vou usar para cada desenvolvimento, eu vou usar sempre o que é mais novo ou eu tenho que pensar no projeto? Aí você vai pegar lá o Webpack, Ele faz a. conforme as features, as ferramentas que você queira usar, você empacota elas no Webpack, configura o Babel para o framework que você está adotando, e aí Uhum. usa a feature mais moderna, não esquenta a cabeça. E o restante eles fazem a conversão do que é mais antigo, do que está Ele no vai converter intermediário. no Webpack, nos projetos do Node, vai ter um arquivo chamado package.json, e no Babel também vai uma configuração no package.json ou direto num arquivo de configuração do Babel, que você define num deles, em algum lugar, qual é a configuração de fatia de mercado que você quer que a sua aplicação dê suporte. Então, dizer que eu quero que funcione no Internet Explorer, não sei por que raio você vai querer isso, mas eu posso configurar lá. Eu quero que me compile código que roda no IE. Ele vai ficar com o triplo do tamanho do código, mas vai fazer. Ele consegue exportar para você o código, vai ficar compatível, mesmo você codificando, Entendi. se preocupando em codificar da forma mais moderna. Então é você que define a matriz de compatibilidade, é você que vai definindo ali onde você quer ou a sua expectativa de onde você quer que o seu usuário, o seu cliente, enfim, quem Aham. consuma seu conteúdo acesse. Ah, Sim. nesse sentido, vai usar um É, Brave, vai usar aí um. eu tô falando de um outro produto, inclusive,
que chama Browsers List. Se você for no repositório do Browsers List no GitHub, você vai ver aqui no README, vai estar as instruções de como que você configura. É isso aqui, ó. Defaults and supports ES6 module. Então, eu estou definindo que eu quero suportar os defaults do Browsers List Uhum. e outros que suportam módulos de ECMAScript 6. E eu quero também suportar versões do Node que ainda estão sendo mantidas. Então, eu posso usar as configurações, são altamente semânticas, é desse jeito que eu configuro. Isso é legal que fica muito intuitivo. E aqui tem os exemplos de o que dá para você usar. Ó, isso aqui, ó. Maior que 5%. Então, se eu colocar essa configuração aqui, deixa eu ver se tem um exemplo disso escrito. Ó, defaults, que é o padrão. Aí aqui, vamos ver se eu acho um exemplo da configuração, como que fica. Debug. Quero ver o exemplo aqui. Isso aqui é um exemplo do package.json, tá? Não, Certo. ou De package.json. jeito. Jason. É exemplo de um arquivo package.json, que ele tem umas coisas lá que não tem nada a ver do projeto. E aqui eu tenho uma chave browsers list, que vem um array. Esse array contém strings que definem fatias que eu quero que dê suporte. E aqui estou colocando ó, maior que 1%. Olha que simples. Eu estou dizendo que eu quero suportar todas as versões de navegadores que têm mais do que 1% de market share. Simples assim. Eu coloco isso aqui, configuro meu webpack, meu Babel, tudo direitinho lá. Eles vão ler no meu package.json essa configuração de browsers list e vão seguir essa configuração aqui. Esse not dead todos os navegadores que o fabricante ainda não depreciou, não considerou morto. Não morreu ainda, né? Então ele vai tentar compilar o maior suporte possível para esse tipo de navegador. E por aí vai. Browsers List é uma feature incrível, porque ele pega linguagem natural para você configurar um negócio mega complexo, que era ficar procurando na internet, né? Como que faz cross-browser de request XML, HTTP request? Aí você procurava de um, de outro, e tinha que ficar implementando um monte de coisa na mão. Hoje você faz isso. E o Webpack resolve para você o suporte dos navegadores. Inclusive no Babel tem plugins para, por exemplo, tem uma classe que passou a ter um novo método, mas o Babel por si só não sabe disso. Você usa um plugin que tem todos os métodos, os polyfills dos métodos que não existem, que ainda não foram implementados, para incluir no suporte que eu estou definindo aqui. Então, aqui eu estou dando um negócio bem geral de como é o cenário hoje. Você tem todas essas ferramentas juntas para poder codificar JavaScript moderno. Uhum. Está querendo chegar aqui, eu acho que não sei se vai ter aqui é o post do Async Await, que ele vai usar, ó, até a palavra await. Você usa funções com a palavra async nelas, e aí dentro dessas funções você pode usar await, que ele vai fazer o seguinte, ele vai pausar essa execução aqui e retornar aqui para mim numa variável o que ela resolveu. É o equivalente àquele ponto then passa função, ponto then passa função, só que aqui eu escrevo como se fosse síncrono. Eu só mudei um pouco a sintaxe por debaixo dos panos. O próprio navegador, ele implementa o promise, ele cria promise para você. Essa função vai retornar promise quando eu chamar e por aí vai. Mas eu tenho sintaxe que implementa promise por debaixo do pano sem eu ter que ficar escrevendo a promise na mão. Então, tem um monte de features modernas, e tudo isso eu queria chegar no ponto que tem muitas features modernas que você precisa entender para você poder usar um framework que seja React
ou que seja Vue.js ou outra coisa que for, mas entendendo com clareza onde está o seu bug, né? Às vezes tem um bug que você não sabe, que na verdade é um HTML mal escrito, que torna a sua página menos acessível. Ou é um CSS que está errado, e não necessariamente a lógica do código que não está correta, né? E por isso seu modal não aparece bonitão, centralizado na tela, por exemplo. Ou aquele botão não fica da cor que você quer. Mas aqui, mas nesse caso, João, pelo que você está me dizendo, assim, tem uma linha de raciocínio, né, de você entender a base. Então, você deu exemplo, Aham, HTML, CSS e JavaScript. Então, sim. é saber o que cada um faz, como faz, do jeito certo, né, do jeito Aham, mais usual. Por quê? Imagina assim, eu penso assim, o João desenvolve ali um produto, né, desenvolve um site ali, uma aplicação web, e depois, futuramente, alguém assume aquele projeto, né? Então, se você segue ali um padrão, você segue ali as boas práticas, uma outra pessoa facilmente vai conseguir resolver esse sim. bug, né? Ou continuar o seu trabalho, né? O trabalho que foi feito inicialmente. Aham. Inclusive, se der tempo, a gente consegue chegar em ferramentas que você usa no seu editor de código que força você a escrever do jeito certo. Legal. Sangra a tela inteira com erro, fala, ó, isso aqui não se usa mais, não faz isso aqui. Essa variável foi criada depois que você chama ela naquela função, tem que criar ela antes de usar. E coisas, mil coisas assim. Então, ele vai ele vai te apoiando no desenvolvimento, ele vai Sim, te guiando, né? Vamos dizer assim. sim, você pode configurar ele para brigar com você mesmo, para ser um personal trainer de código mesmo, pra ele ficar enchendo de erro na tela para você se forçar a corrigir. Ou você pode rodar na linha de comando. Por favor, me passa dicas para corrigir qualidade de código e dá enter. Ele vai retornar um relatóriozinho no terminal para você. Existem ferramentas hoje para isso, para você fazer o melhor código fonte possível, ao mesmo tempo que Uhum. você está gerando o melhor código compilado para produção possível. Então, Aí, ah, nesse caso, João, o pessoal lá utiliza o Sonar Cloud. Já ouviu falar? sim, uma ferramenta que roda testes no GitHub, né? O Sonar Cloud, o Uhum. VeraCode. Sim, é legal. Então, então essas ferramentas, elas que aí já é pós-implementação, né? Ele vai identificar se você tem algum problema ali de desenvolvimento, se você está seguindo boas práticas. É interessante também essas ferramentas, né? Sim, a ideia é que isso roda antes de você mesclar um branch seu no master, no main, né, no principal. Certo. Então, ele não vai chegar no código que os outros estão trabalhando antes daquele teste passar. Então, se não passou lá na tela do GitHub, no Sonar Cloud, você vê qual que é o erro, corrige, aí alguém aprova a sua pull request, aí você pode incluir aquilo no branch principal. Mas vamos para Legal. exemplos agora? Vamos para o Vamos? próximo vídeo, né? Que já está acabando o tempo desse. E a gente vai fazer uns exemplos de código então agora. Maravilha. Vamos lá.